Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa próxima live. Hoje vai ser uma live muito especial. Eu convidei a Maria, que fez faculdade comigo, a gente se conheceu na Unesp e faz um tempo que a gente não se fala, né, Má? Mas estou morrendo de saudade. E eu fiz África do Sul, eu estava fazendo as contas aqui que eu fiz África do Sul em 2016. E a Maria fez a África do Sul agora, então ela tá fresquinha, tá cheia de informações para passar pra gente. E já vi que ela entrou aqui, e eu vou convidar ela para participar da nossa live. Aí, aguardando. Oi, Carol! Oiê! Tudo bem, mano? Tudo bem, Má? Tudo. Que saudade, Que quanto saudade, tempo, né? quanto tempo, né? Pois é, faz uns 10 anos que a gente não se vê. E você não mudou nada. Você não mudou nada. Nem você. Ah. Má, tava falando com o pessoal que a gente conheceu na faculdade, depois tempinho um pouquinho longe aí. Mas eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite, viu? Obrigada. Nós vamos bater um papo muito legal sobre a África do Sul hoje. Então vamos lá. Bora lá, Má. Ó, quero começar aqui perguntando sobre as informações básicas, porque normalmente o pessoal sempre pergunta, quero ir para a África do Sul. E aí, como que funciona a documentação? O que precisa para ir para lá, Má? Então, Carol, é muito simples. Se você vai para fazer turismo, é só o seu passaporte válido mesmo. E, na verdade, a carteirinha de vacinação, né? Que hoje ela é permanente. Então, você toma a vacina da febre amarela. Se a sua não for permanente ainda, você vai até um poupa-tempo da sua cidade. Não tem custo nenhum, eles mudam ela para a carteirinha permanente. E é só isso que você precisa. O seguro viagem, ele não é obrigatório, mas como todos sabem, ele é essencial, né? Então, assim, não vão te pedir o seguro para entrar, mas é muito bom você estar com o seguro para viagem. Má, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você tem um fone aí? Não tem. Peraí, Carol. Eu vou tentar colocar o meu também. Eu acho que tá dando eco. Carol, aguenta aí. Tá. Voltei. Vamos ver. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Estou. Aí, acho que cortou o eco agora. Então tá bom. Tudo bem aí, pessoal? Se tiver com eco, vocês avisam pra gente. Mas acho que agora vai. Aí, pronto. Resolvido. Tá, então vamos voltar só um pouquinho. Você estava falando sobre a carteirinha, sobre a vacina da febre amarela, que é muito importante. E também uma coisa legal, Omar, é que se a pessoa tomou a vacina uma vez na vida também já vale, né? Ela não precisa repetir a dose da vacina. Isso, é só levar a carteirinha no poupa-tempo, que eles transformam hoje a carteirinha, ela é válida para toda a vida. Então, você vai lá, troca. Então, assim, se qualquer lugar que te exija a vacina, só você mostrar aquela carteirinha que ela já é suficiente. Perfeito. Me fala uma coisa. Você foi por onde? Onde você fez conexão? Quanto tempo que durou seu voo? Como que foi, Má? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu fui por Joanesburgo. Ok. Eu fiz uma conexão. Meu voo, ele demorou em torno de 9 horas, de Guarulhos até Joanesburgo. Aí em Joanesburgo, na verdade, assim, eu tive uma conexão muito rápida, de 1h40. Mas o aeroporto lá, ele é relativamente pequeno, assim. Então você consegue se localizar muito bem. Eu fiquei super preocupada com esse tempo de conexão,
Era inclusive o tempo mínimo assim eles me colocaram, mas deu tudo certo. Não Uhum. precisei assim sair na afobação, na correria, tudo muito bem sinalizado lá em Joanesburgo. Alguma coisa que eu me perdi, eu perguntei, foi muito fácil. Então, e aí depois de Joanesburgo a Cape Town, eu demorei 2 horas. Ah, ok. A Stephanie está perguntando aqui sobre quem não pode tomar a vacina. Para mim é uma boa pergunta. Eu não sei, Má, de verdade, você sabe? Não, é porque é alergia, será? Então, ô Stephanie, dá uma respostinha aí pra gente, se é sobre alergia, alguma coisa assim. Isso é uma coisa importante até para pesquisar, porque curiosamente eu não sei. E esse documento eles pedem lá sim. Uhum. A Senão carteirinha nem de febre embarca, amarela. né? Exatamente. Eles pedem. Tá. Moeda, em relação à moeda, Má, como que funciona lá? A moeda local é o rand, só que eles Uhum. aceitam o dólar também. O que eu fiz? Antes de ir, eu fiz muitas contas, porque como eu ia ficar para 3 meses, né? Eu fui para estudar. Certo. Então, eu levei um pouco mais de dinheiro e fiz bastante continhas assim a respeito disso. O que o pessoal normalmente faz? Leva um pouco de rende, troca o rende aqui na casa de câmbio para chegar lá pagar os primeiros transportes, acomodação, comer, enfim. Uhum. Só que depois o pessoal leva dólar Ok. e lá em Cape Town troca o dólar por rende. E Parece vale a uma pena conta, fazer isso, Má? vale, parece que a conta não fecha, né? Nossa, eu vou ter que trocar em dólar para depois trocar o dólar por rende, A mas impressão que a gente tem compensa é que você sim. vai perder 2 vezes o câmbio, mas não, então. Não, você não perde. Lá tem várias casas de câmbio, mesmo na casa de câmbio você não perde. Mas tem duas lojas uma é de um sul-africano e o outro é de um cara de Moçambique. Eles trocam, inclusive na loja deles, que é na avenida principal, tem uma bandeira do Brasil. Que Eles falam até legal. português. Eles já Olha! sabem quando você vai entrando assim, você fala, se apresenta, eles já respondem em português, mesmo que você fale em inglês. Então, assim, eles trocam com um câmbio muito melhor que a casa de câmbio e é super confiável, seguro. Olha, que demais. Bom saber essa informação, hein? É, Má, em relação ao idioma, me conta. o idioma, lá eles têm 11 línguas, né? Gente, eu fiquei impressionada quando eu cheguei lá. E quando eu fui andar assim na rua e eu tava lá, eles estavam assim. Falei, gente, que é isso? Aí eu É o perguntei, COSA. aí chegou no hotel, né? Aí eu vi eles conversando assim, eu falei, gente, eu perguntei, eu falei, desculpa a pergunta, mas por que vocês falam? Aí eles falaram, é um dos nossos 11 idiomas. Eu falei, meu Deus! É verdade, é um dos 11 idiomas, além de, por exemplo, desses 11 idiomas locais, tem também muito árabe em determinadas regiões. Então você ouve muito árabe também, sabe? E o inglês deles é o inglês britânico. Então, assim, para mim foi um inglês mais fácil, assim, né? Gente, eu achei Mas muito engraçado o inglês deles. Parece um mineiro nosso falando inglês, né? é, exatamente. Para mim é mais fácil de entender, porque é muito misturado, né? Sim, sim. Mas o Kosa é muito legal, é engraçado, Gente, é que eles muito gostoso de ouvir, né? Mas aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, eles se entendem falando desse jeito? se Ô, entendem. Má, e me conta uma coisa, você foi para lá para passar os 3 meses e foi para estudo, né? Então, primeira coisa, por que que você... Não, antes de eu perguntar por que que você escolheu a África do Sul, antes da África, você já tinha ido para outros países? Conta só um pouquinho da sua história com viagens, só um pouquinho. Tá. Eu já tinha ido não para estudar, a turismo mesmo. Já fui Uhum, para alguns países da Europa, já fui para Caribe, já fui para América do Sul. ok. Europa, o que que você conheceu? Europa, deixa eu tentar lembrar. Foi Igual eu. Itália. Vou contar no dedinho, que daí eu sei o número certo. Mas eu fui para Roma, fui para Veneza, fui para Amsterdã, fui para Praga, fui para Budapeste,
Fui para Zagreb, na Gente, Croácia. que delícia! Fui para Barcelona, fui para Munique e Berlim. Se eu não esqueci de algum, acho que foi isso. Agora tem que vir a Portugal. Agora preciso ir na É, sua casa. isso mesmo. E Caribe, Má, o que você conheceu do Caribe? Eu fui para Aruba, para Punta Cana. Que delícia! Eu quero muito conhecer Aruba, ainda não conheço. Valeu a pena? Gostou? Sim, nossa, é fantástico, fantástico. Se você achou assim engraçado o pessoal falando coisa Ah, e Aruba é muito engraçado, Carol, que as pessoas lá, elas falam inglês e falam o idioma deles e falam mais um idioma e fala português. Eu não sei como eles têm essa habilidade de caramba! falar tantas línguas ao mesmo tempo, sabe? E é muito legal, pessoal muito hospitaleiro, assim. Que legal, que demais. Então, aí É. agora eu quero saber por que que você escolheu a África do Sul. Então, eu precisava aprender inglês. Eu preciso ainda, né? Porque não é uma língua que eu domino ainda. Uhum. E no final do ano passado eu perdi o emprego e eu resolvi investir o dinheiro do meu acerto num intercâmbio que eu sempre quis fazer. Eu já conhecia Estados Unidos, só Uhum. que para mim, eu tinha vontade de fazer isso nos Estados Unidos, mas estava assim, 3 vezes mais o intercâmbio Mais lá em caro. relação a valor. Você E conheceu o que dos aí Estados Unidos, Má? eu conheci, eu conheci Orlando, Miami, eu fui na costa ali, Clearwater, St. Petersburg, Nova York, acho que só, Carol, que eu lembro. Delícia. E, e aí eu falei, bom, vou aprender inglês, mas tem que ser um lugar econômico, né? Um lugar Uhum. que eu possa pagar. E Uhum. aí eu ouvi dizer bastante, assim, da África do Sul, que era um lugar... E aí eu fiz os orçamentos e realmente valeu a pena, assim, em relação ao Você custo-benefício, planejou valeu com a pena. quanto tempo, Má, de antecedência esse curso? Foi meio rápido, né? Porque eu acho que eu comecei a planejar em dezembro, mais ou menos, e em março eu já embarquei. Olha, foi super rápido. Foi bem rapidinho. Porque, como eu tinha a intenção de estudar inglês e voltar para trabalhar, já com Uhum. essa experiência, então eu tinha que sair do emprego, pegar o acerto e ir logo, né? Uhum. Não tinha muito tempo também, né? Não, e aconteceu que eu voltei e aí voltei na pandemia. É isso que eu quero que você conte, essa curiosidade, porque quando começou a pandemia você estava lá, não estava? Eu tava, E como que tava foi lá. em relação a isso? Então, quando eu fiz, na verdade, eu fui para fazer 12 semanas de curso, três Certo? meses, né? Uhum. Eu acabei fazendo uma semana e meia, porque Caramba! porque lá, Carol, muito diferente do Brasil, o governo ele parou nos primeiros casos, ele já parou, entendeu? Já fechou Olha, tudo. Então, assim, quando eu saí de Cape Town, que eu fui até Joanesburgo, eu me lembro bem que estava com 8 casos a cidade. E já, sério? e já com 8 casos, já não funcionava mais escola, já não funcionava mais comércio. Olha. Bebida, você poderia. Por exemplo, aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui num restaurante e fui almoçar. Aham. E eu pedi uma sobremesa de amarula, Ah, um sorvetinho de amarula. Era 2 e pouco da tarde. Eles não me venderam, não porque por acredito. conta dessas restrições, é, bebida alcoólica, qualquer coisa alcoólica poderia ser servida até as 2 da tarde. Como eu pedi já tinha passado, nenhum Gente, sorvete eles venderam. olha! Mas Então, tanto assim, que a pandemia lá tá, não tem nem comparação em relação a controle, né? ficou super controlada, super controlada. Foi assim, eu fiquei com medo, né? Por isso eu Claro. decidi voltar, mas eu acho que eu estaria mais segura lá do que aqui, no final das contas. É verdade. E você foi sozinha, Má? Eu fui sozinha, Foi? fui sozinha. Primeira viagem que você foi sozinha ou não? Foi minha primeira viagem internacional sozinha. Olha, curiosidade que eu perguntei, porque a minha também foi.
Ah, é? Foi a primeira e única viagem que eu fiz sozinha. Eu tava num momento da minha vida de reflexão e assim, África do Sul sempre foi uma viagem que era uma viagem dos meus sonhos. Se você me perguntar por quê, eu não sabia te explicar. Então, assim, todo mundo falava, ai, mas por que África do Sul? Eu falei, gente, não sei. Eu sempre tive essa vontade muito grande de ir para África do Sul e não sabia explicar o porquê. E quando eu cheguei lá, mas assim, uma energia, uma coisa que eu fiquei impressionada. É. Eu planejei o meu roteiro, eu fiquei só 10 dias, então assim, foi uma viagem rápida, eu quero voltar, com certeza, ainda mais estando aqui, que fica muito mais em conta ainda, É. né? E aí, o que que eu fiz? Eu falei, bom, quero conhecer o principal, quero fazer um safari, quero ter a experiência de me hospedar em um lodge, para saber, tipo, no meio da natureza como que é. Então, o que que eu fiz? Eu fiz Cape Town, fiquei acho que 2 dias. Aí eu fiz Joanesburgo também, fiquei mais 2 dias. Aí eu me hospedei lá, mesmo na reserva do Kruger, pertinho do Parque Nacional do Kruger. Uhum. E também fiquei naquele Sun City, que é aquele resort que aparece naquele filme Juntos e Misturados, do Adam Sandler. Não sei se você lembra desse filme. Não lembro. É uma comédia romântica que é super legal. Depois eu vou até falar para você assistir. Que passa na África. Então, assim, e eles Como que vão para esse chama? hotel. Juntos e Misturados. Tá, vou anotar aqui, ó. Anota aí, que você tem que assistir. É muito legal esse filme. E aí, assim, duas pessoas que, tipo, viajam. Ele é um homem e uma mulher, e eles viajam para a África. Ela, porque o patrão dela não ia conseguir ir, ele, porque não sei o quê, enfim, e eles se encontram lá. Eles já se conheciam no lugar deles e nem imaginavam se encontrar lá. E tem os filhos, e acontece um romance, e assim, só isso que eu vou falar pra você poder assistir. Porque é Vou muito ver. legal. E aí, quando eu assisti, eu falei: Meu Deus, isso é na África do Sul, eu tenho que conhecer esse resort. E aí eu fiz tudo isso assim muito rápido, porque os lugares que eu queria conhecer não tive tempo de ficar em todos, ia ficar muito caro, eu não tinha tudo aquilo de férias. Então, assim, valeu muito a pena. Eu acho que é uma viagem que a gente consegue sentir um pouco da cidade grande, um pouco do mato, um pouco da praia, um pouco de É. tudo, né? Então eu acho assim, Uhum. Cape Town, por exemplo, você tem tudo lá. Você tem tudo. Você olha Uhum. para um lado, eu fiz um vídeo, eu não me esqueço desse vídeo, que eu estava dirigindo, eu fiz um vídeo que eu olhava para minha esquerda, eu via o mar, eu olhava para minha direita, eu via a montanha, eu olhava para frente, tinha trânsito. Eu falei, gente, isso é impressionante. É. Então, é uma viagem que me marcou muito, com certeza eu quero voltar. E eu Quando vou você ficar foi, falando Carol? aqui. Eu fui em 2016, eu fui em março. Então eu peguei um clima Ah, bom. E uma curiosidade que eu vou te contar que aconteceu comigo. Eu sempre tive, a minha vontade de ir para a África do Sul era mais de trabalhar como voluntária. Era um sonho que eu tinha e era em alguma reserva de animais. E aí o que aconteceu? Tipo, era muito caro. Muitas pessoas não sabem, mas para trabalhar como voluntário você tem que pagar, né? Então, tem. assim, e o custo da África do Sul é muito caro. E eu não tinha condições de fazer. E eu falei, bom, enfim, eu vou de férias mesmo, fico um tempo, conheço, e quem sabe futuramente eu volte. E nisso eu conheci um cara lá em Cape Town, que era o recepcionista do hotel, que ele foi, assim, maravilhoso, extremamente simpático. E aí eu fui contar para ele, falei, olha, era o meu sonho vir para cá trabalhar como voluntário e tal. Falei, mas não tive oportunidade, enfim. E aí ele falou, então eu vou realizar o seu sonho por um dia. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, você conhece o Lion Park? Eu falei, nossa, falei, eu vou para lá, inclusive, né? Quero conhecer e não sei o quê. Ele falou, então eu tenho um contato lá dentro e eu vou te colocar lá para você fazer um dia de voluntário no parque. Falei, não acredito. Aí ele falou, eu falei, olha! E aí ele consegui isso. Que legal. Tive uma experiência muito curta, é claro que em um dia não dá para saber nada, mas eu soube como que eles trabalham com os animais, porque isso é uma das coisas que as pessoas também às vezes criticam muito e não é em todos os lugares que os animais são maltratados, né? É. Então lá, por exemplo, eu conheci uma chita que eles operaram ela ficou cega de um olho porque ela se machucou na floresta e tiveram que tirar o olho dela. E aí a gente Nossa. teve o contato com ela, então eles cuidavam dela, era a Rebeca que ela chamava.
E então, assim, eu tive essa experiência de trabalhar um pouquinho com eles e saber como que é feita a visitação, como que agride menos os animais, como que é feito tudo isso. Então, para mim foi uma Legal. experiência única e eu morro de vontade de voltar. Essa semana a gente já estava comentando, ó, a próxima viagem vamos pensar na África do Sul de novo. Na África do Sul. É, é muito legal, assim, a África do Sul. Isso que você falou de. Isso eu também senti. De você tem tudo. E eu falo assim, de Cape Town, né? Que foi onde eu Uhum, fiquei. Você fez um passeio aí de carro, né? Você estava de carro uhum. e de um Sim, lado eu tinha. aluguei carro. Eu aluguei uma bicicleta. Foi Ai, mais que humilde. delícia! E a gente fez assim, a costa ali de Cape Town. E exatamente isso, de um lado a praia, do outro a montanha, na frente uma feirinha, depois, ó, pra você ter ideia, no meio do caminho tinha uma pista de paraquedas, depois você ia andando, tinha parquinho para criançada, Olha. tinha de tudo. Eu fiquei imaginando eu morando ali, pegar um domingo e falar, esse domingo eu vou fazer trilha, o outro eu vou pra praia, porque tinha de tudo para fazer lá. É muito gostoso. E você O falou clima é que muito você bom. ficou lá, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Você ficou em Cape Town mesmo ou você ficou em outros lugares? Como que você fez em relação a esse tempo que você ficou lá? Afinal, quanto tempo você ficou lá mesmo? Foi essa uma semana e meia ou não? Como que foi? Não, aí o que aconteceu? Em uma semana e meia eu parei de ter aula e eu Uhum, falei, agora eu vou ter que aproveitar, fazer tudo que eu ia dividir em 3 meses, né? De passeios turísticos. Eu falei, vou ter que sim. fazer o quanto antes, porque as coisas começaram a fechar. Então, assim, algumas coisas eu não consegui fazer, porque já tinha fechado. Mas aí eu fiquei lá no total 3 semanas. Ah, então você acabou ficando bastante tempo. Fiquei bastante tempo. E depois eu fiquei a última semana em Joanesburgo aguardando o voo de repatriamento, né? Ok. E Joanesburgo, na verdade, eu não conheci nada porque já estava estabelecido o lockdown. Então eu só fiquei Uhum. no hotel. Não fiz nada, Que não conheci nada. pena, que pena. Você conheceu Joanesburgo, né? Bem pouco, mas conheci. Eu peguei o carro, eu fui fazer várias rotas que o pessoal me falou, ó, passa por tal lugar, passa por tal lugar. Fui num mirante lá, coisa mais linda. Passei no bairro do Mandela. Então, assim, Legal. nossa, foi uma experiência muito legal. O que que eu fiz? Eu também quero te perguntar a sua opinião em relação a meio de transporte. Eu quis pegar o carro porque eu falei, bom, eu já vou sozinha, eu vou ter mais autonomia e aí vou conhecer tudo aí. Coloco no GPS e tô indo embora. E peraí, e Ah. você dirigiu na mão contrária. Tranquilo. Então, deixa eu te contar. Toda vez que eu ia entrar no carro, eu abria a porta do lado contrário. Aí eu Eu fingia também. que eu tava colocando a bolsa e dava a volta para entrar do outro lado. Você dirigiu também lá? Eu não dirigi, mas eu peguei muito Bolt, Uber e eu abri a Aham. porta do motorista para entrar. Toda vez. Ai, imagina a cara Acontecia deles. frequente. E aí a gente tinha que se explicar, né? Desculpa. Na rotatória, teve uma rotatória que eu fui fazer o contrário. Então, assim, mas no final deu tudo É. certo. Eu tive um azar que eu peguei. Eu não tinha, na época, eu não tinha colocado chip internacional no celular e nem nada. Então, eu usei o GPS do carro. E é claro que o GPS deu problema na minha primeira saída do Ah, aeroporto até chegar no hotel. E eu com o mapa na mão, e eu falei: Meu Deus, eu não conheço nada, como é que eu vou parar nesse hotel? Aí eu ia pedir informação, as pessoas também não sabiam me falar nem para que lado que ficava, bateu um desespero, uma. Falei, mas nossa. respira, fui lá, respirei. Aí eu peguei o mapa, olhei de novo, tentei saber onde eu estava, perguntei para as pessoas, isso aqui é perto do quê? Eles falaram, olha, é perto de tal coisa. E aí eu consegui chegar. Mas foi um Ai, que sufoquinho bom. que eu passei nesse começo, mas depois também foi tranquila. Foi muito Mas você tranquila. fala do aeroporto até de Cape Town ou de De Johannesburgo? Cape Town, de Cape Town. É porque o aeroporto lá é muito longe da cidade, né? Então. É E aí bastante ainda me longe. perdi. Nossa Senhora. Minha cara, né? Ai, ai. Ô, Má, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você foi pra lá, foi agora recentemente. Tava frio, tava calor? Você indica fazer que época África do Sul? Quando que você acha que é uma época legal pra ir? Ó, eu fui no começo de março.
Uhum. Fiquei março inteiro lá, né? Uhum. O clima tava ótimo. Era calor, só que Uhum. venta muito. Venta, parece que vai cair a casa, assim. E, então, assim, teve até um dia que a gente saiu, tava super calor, e depois essa ventania toda acabou à noite ficando muito frio, e a gente teve que ir embora do passeio por conta do frio. Então, acho que assim, quem vai pra lá, nesse período, março, abril, maio, que foi o período que eu pesquisei, né, assim, quando eu Uhum. fui, é um período muito parecido aqui com o Brasil, de calor, só que com essa peculiaridade do vento. Então você sai leva uma blusinha porque vai esfriar bastante, assim, depois, por conta da ventania. Uhum. Depois que eu voltei, eu fiz algumas amizades lá, e assim, no começo de maio, começaram as chuvas. Então, Hum. não recomendo porque eu via sempre o pessoal postando chuva, 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 assim, maio. Caramba. Eu acho que março, abril é um tempo legal. Ok. E me Fevereiro, até conta uma fevereiro. coisa. O que que você conheceu por lá de passeios? Quais foram os passeios que você fez? Quais dele você mais gostou? Me conta um pouquinho disso aí. Tá. É, Bom, tem muita coisa lá, né? Eu acabei. Eu vou ver se eu lembro de todos, mas ó, Tá. eu fiquei no Bucap, não sei se você conheceu o bairro. Não. O bairro de casinhas coloridas. Sim, sim, conheci sim. Eu Ah, estive você hospedada ficou nesse bairro. lá. Fiquei. Que legal. Ficou bem em contato com a cultura local, então, não foi? Fiquei. E eu fiquei um pouquinho mais para dentro ali da rua principal, Ah, então era bem bairro de morador mesmo, sabe? que E lá, legal. lá, na verdade, é um bairro, assim, acho que 90% muçulmano, né? Então, Caramba. foi bem legal, assim, a experiência Uma experiência com o totalmente diferente, eu pessoal. imagino, né? É bem. Você Assim, é ficou em um casa bairro. de família? Como que foi, Má? Eu fiquei numa casa, tipo, eu acho que. Eu não sei como eles chamam lá, mas é tipo uma república. Era uma casa de Uhum. 2 andares, tinham 4 quartos embaixo com uma cozinha e 4 quartos em cima com uma cozinha e uma área de social coletiva. Ok. Mas não era um hostel, eram quartos privativos. Legal. Bom, daí foi o lugar onde eu mais fiquei, né? Que é um bairro super turístico, assim, tem uma história bem pesada da época do apartheid, né? Então esse foi o principal passeio que eu fiz todos os dias que eu conheci bem. Mas tem o Waterfront, que eu ia com frequência porque era perto da minha escola. Não sei se Uhum. você lembra, onde tinha marina. Não lembro. É uma marina, na verdade, né? Ah, Então lá, assim, tem bastante restaurante, shows. Eu não conheci porque eu não me interessei muito, mas para criança, assim, tem aquário, tem hum, um lago só de focas, assim, que é bem, bem legal, todo mundo pode ver. Tem vários shows ao vivo, assim, gratuitos. Você não olha precisa que sentar num legal. restaurante. Então, no Waterfront, como ele é bem grande, o complexo, então cada cantinho você vê alguns africanos fazendo umas danças típicas, cantando, e você dá uma gorjetinha ali para eles, né? É bem gostoso esse clima, porque é um lugar bem arborizado, com os rios ali, é bem, bem legal. Que mais que eu conheci? A gente fez um passeio um dia de bicicleta também, que saía do waterfront, dá uns 10 quilômetros. Passa por toda a Caramba. costa, passa por toda a costa, isso conhece todas as praias ali. E no final tem Campos Bay. Campos Bay é a última Uhum. praia que dá para você chegar. Lá a gente também nadou Tem uma piscina natural que se forma com a subida da maré. E ela é muito gelada, muito, muito, muito gelada. Mas a gente entrou, tinha umas crianças nativas lá, eu falei, a gente vai também. Se Aí a eles gente entraram, eu entrou nessa também piscina. vou. Sim, a gente também entra. Então, assim, esse é um passeio que. E eu acho, assim, os passeios muito baratos. Voltando pro real, assim, Aham. a gente ficou um dia inteiro de bicicleta
e parando em vários lugares, assim, parava numa feirinha, deixava a bicicleta, e assim, você pega a bicicleta no waterfront e devolve lá no final em Campos Bay. O Ah, aluguel da então, bicicleta custou tipo uns R$ 40, sabe? Pra você passar o dia olha. inteiro. E você vai conhecendo tudo, né? Vai parando, vai tirando foto. No final também de Campos Bay, a gente passou um tempo no Hard Rock. Não sei se você foi no Hard Rock lá. Que delícia! Tem um Hard Rock lá. Também nesse caminho tem Greenpoint e Sea Point, que são os bairros mais turísticos, que tem várias restaurantes, são os lugares mais seguros, assim, até para turista sair à noite, são bem de frente para a praia. Uhum. Então é bem gostoso o clima, assim, sabe, desse lugar. Fui conhecer de montanha, eu subi na Table Mountain, Ai, que vista é aquela? a melhor vista que eu já tive na minha vida. Gente, é impressionante, não é? A gente subiu, aí na Table Mountain tinha a opção de subir de bondinho ou de trilha, a gente fez a trilha, deu umas duas Não horas e meia, mais acredito, ou eu menos, fui de de trilha. bondinho, confesso. Fui Foi de 2 horas trilha, e meia, mais ou Carol. menos, Má, de trilha? Você fez turismo e meio ambiente, não? Pior, né? Umas 2 horas e meia, bem pesada, por sinal. Isso que a gente escolheu a trilha mais leve. É Porque mesmo? quando você chega lá, tem umas bifurcações para você escolher, né? A mais leve, a mais pesada. A gente foi na mais leve. E a gente foi, assim, uma dica legal para quem quer fazer a trilha é subir ela mais ou menos umas 3 horas da tarde, duas. Porque quando você chega lá no topo da montanha, você pode ver o pôr do sol. E Nossa. aí você desce de bondinho, porque você tem a experiência de subir a trilha e usar o bondinho na volta, né? Má, curiosamente, essa semana a gente fez uma trilha. Nós fomos conhecer o Gerês, aqui em Portugal. Que lugar impressionante, maravilhoso. E aí tem o tal do Poço Azul no Gerês, né? Falei, gente, vamos nesse Poço Azul, vamos nesse Poço Azul. Aí fui pedir informação turística, eram 12 quilômetros. Na verdade, 6,5 para ir, 6,5 para voltar, dava quase 13. Não, vamos. A gente conheceu um casal de brasileiro na viagem também, e eles falaram, não, vamos. Eu sei que a gente demorou 1h40 na ida, 1h40 na volta. Eu sei que assim, no começo a trilha é tranquila, depois a gente desce a montanha super íngreme e a gente sobe a montanha super íngreme e tava um Nossa, calor. Eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, valeu muito a pena. Muito, muito, muito. É uma vista encantadora também. A gente parava um sempre pouquinho para dar uma vale. descanso. Sempre vale, sempre Sempre vale. vale. Sempre vale, é É. verdade. A preguiça que não me deixou ir, mas a próxima vez eu vou a pé, viu, Silmara? Vai ter que subir a pé também. Você vai devagar, assim, né? É pesada. Para mim foi pesada porque é uma trilha com muita pedra, né? Então você tem que ir Hum, tomando cuidado para não rolar uma pedra, enfim. E aí a gente ficou lá, voltou de bondinho à noite, fui no Signal Hill. O Signal Hill a gente não foi a pé, a gente foi de táxi, né? Porque aí já é bem mais longe, é uma montanha também onde o pessoal vai curtir o pôr do sol. uhum. E depois voltamos de táxi também. Tinha a Lions Head, que era perto da minha casa, mas eu não fui porque também estava fechado, já tinha fechado, não tive oportunidade. A gente fez um passeio um dia, Carol, que a gente Ah, alugou uma van, e a gente lotou a van de amigos, a gente foi pela costa, então a gente passou na Boulders Beach, que é a praia dos uhum. pinguins. Linda, né? Como tem pinguim, hein? Você vai andando, eles vão Pinguim, surgindo, né? pinguim no calor, o É! que é o mais engraçado, assim, né? Mais curioso. Aí lá na Boulders Beach tinha a opção da gente ir na praia particular e na praia pública. A gente foi na pública, mas aí você tem a opção. Na particular, você pode ficar mais perto do pinguim, porque tem mais pinguim. Ah, Na pública, eles ficam, de vez em quando aparece um andando assim, mas eles não ficam muito soltos, entendeu? Mas a gente entendi. foi na pública mesmo. De lá a gente foi na Musenberg Beach, que tem umas casinhas coloridas. É a praia mais quente lá, porque normalmente as águas lá são muito geladas. Muito geladas. Nossa, eu entrei assim, mas eu saí assim, ó. Mas qual praia que você foi?
Aí eu não lembro mais o nome. Eu só lembro de uma coisa que não vai ajudar muito, que tinha tipo um ponto de ônibus da Havaianas que eu achei o máximo. Eu falei, olha a Havaianas aqui! Mas não me lembro o nome, Má. Mas foi tipo, eu peguei a Avenida da Praia também, que eu fiquei hospedada lá. Eu peguei a Avenida da Praia e fui reto até o final e lá eu parei e desci, mas também não me lembro qual era o nome da praia. Mas era Eu fria. acho eu acho que você não foi então na Musenberg, porque a Musenberg é onde todo mundo vai pra entrar na água, entendeu? Não, não As fui. outras praias, as pessoas não costumam ir assim, e esse lugar é mais afastado. Demora, sei lá, uma hora e meia mais ou menos de Cape Town, de estrada, sabe? Ah, não, não fui, não fui. E aí tem umas Aí, mais casinhas uma pra lista coloridas quando eu lá. voltar. É. E aí de lá da Musenberg a gente foi pro Cape of Good Hope. Uhum. E Nossa. só que tava um pouco fechado as coisas lá também. Então a gente só subiu de bondinho, Ah, tirou umas fotos e desceu, tirou foto lá na placa também do essa eu Marco subi a Zero lá. pé. Ah, então, essa eu fui de bondinho. Mas peraí, essa pé era 10 minutos, não era? Era 15 no máximo. Toma Ai, jeito, ai. Carol. Mais uma vista impressionante, Má. Eu fico em dúvida se o lugar mais lindo foi a Table Mountain ou a vista de lá, porque É. a cor da água, o mar, o sol refletindo, nossa, até me arrepia, porque é demais, é demais. Não, e no caminho eu tive que parar o carro, porque assim, a gente já começa a ver, né, o mar azul daquele jeito, que é a coisa mais linda. Sim. Eu falei, não, tem que parar, parei, fiz um monte de foto, aproveitei a E os natureza. macacos? Os Ih, macacos! tava igual Rosana! Os macacos. Não, acho que eles são um pouco pior, porque eles são grandes. Não é macaco que fala, é outro Eu não nome, né? sei. Eu não sei o Babuíno, nome. É sei os lá. balbuínos, Não balbuínos, é isso é? mesmo, é os Eles balbuínos. atacaram a minha amiga lá, inclusive, assim, eu acho que isso é uma coisa que, todo mundo que vai pra lá acho que fica sabendo, né? Mas é muito importante, porque você tá Sim, comendo assim, eles vão se aproximando e é melhor você dar, senão eles vão pegar de você, vai te atacar. é meio perigoso. E aí de lá como a gente estava fazendo um passeio de um dia com a van, então a gente passou na Hum. Boulders Beach na Vocês alugaram a Musenberg. van por um dia todo, é isso que vocês fizeram? Sim, a gente Tá, alugou. A gente alugou tá. com um local, porque os passeios comprados já não estavam sendo vendidos, então a gente fez um contato e o Ah, cara passeou lá com a gente. E na volta, ele foi para Stellenbosch, que foi na vinícola. não conheci nenhuma vinícola, você acredita? Ah, Carol, tem que voltar então. É. E aí, Má, como que foi essa experiência da vinícola? A gente pretendia alugar um carro, como todo mundo faz, porque você Aham. vai fazer vinícola, você faz degustação, normalmente você paga um valor e eles te dão várias porções de vinho com as comidinhas para harmonizar, né? Só que quando a gente foi, também estava fechada. Então a Ah, gente não pôde fazer nenhuma degustação, mas estava aberta só para você conhecer, assim, a gente tirou umas fotos lá, foi até um hotel que tinha ao lado para provar o vinho, mas não aquela experiência da vinícola mesmo que é turística, sabe? uhum, Então o que o pessoal costuma fazer? Eles alugam um carro, faz um dia de vinícola, depois fica num hotelzinho ali mesmo, em Stellenbosch, para não pegar a estrada, porque a estrada é bem sinuosa, e depois no dia seguinte volta para Cape Town ou segue para onde for. Então uhum, como a gente ia beber e enfim, a gente esperava, né, que estivesse aberto, a gente foi de van para voltar também no mesmo dia. uhum. Mas assim, a vinícola que a gente foi chama Spear, tem várias lá e assim, o cenário é maravilhoso. A gente entrou lá no meio dos parreirais para tirar foto e tal. Mas a experiência de tomar o vinho que eles fazem a gente não teve, Ai, que infelizmente. pena, Má. Ó, eu vou te interromper um pouquinho os passeios, porque a Silmara perguntou, o Aslan, oi Aslan. O Aslan também está perguntando se é tranquilo viajar sozinho e se é seguro. O que você acha? Dá a sua opinião, Má. Eu acho que sim. Eu acho que
é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Sim. Você tomando todos os cuidados, o que são todos esses cuidados, assim, para mim, tá? Na minha visão, os cuidados que eu tomei. Eu ouvi muita gente tentar me desencorajar de ir para a África do Sul por questão da segurança. Eu também. Nem por maldade, pelo contrário, por questão de proteção, né? Só que, Carol, quando você lê as notícias, você vê assim, o turista roubaram a câmera dele, mas ele saiu da rua principal do atrativo para entrar numa rua na perpendicular, não sei o quê. Se você segue o seu guia, se ele tá falando que vem aqui, tá todo mundo do grupo aqui, não sai do grupo, sabe? Eu acho que isso vale não só para Cape Town, não só para África do Sul, para qualquer outro lugar. Claro que tem lugares que são mais seguros, mas a gente mora no Brasil, a gente sabe como que é. Então, assim, os mesmos cuidados que a gente toma aqui, principalmente em cidade grande, não ficar falando no celular porque isso distrai, não ficar com câmera esbanjando, esse tipo de coisa, eu acho que é seguro sim. Eu não tive nenhum problema, não fui assaltada, não tive nenhum indício de que alguém ia me assaltar. A gente para na frente dos lugares para tirar foto, tira a foto, já guarda o celular, não fica com bolsa solta. São todos os cuidados que normalmente a gente tem aqui também. Foi a mesma coisa. Quando eu falei pro pessoal que eu ia fazer África do Sul, todo mundo, você tá maluca, não vai fazer mulher sozinha na África do Sul, você vai ser atacada, você vai não sei o quê. Confesso que eu fiquei preocupada, porque eu ouvi tanta coisa que eu falei, gente, será que eu fiz uma boa decisão, sabe? Eu cheguei a me questionar. Só que aí, o que acontece? É a mesma coisa. Eu não saí nem um dia à noite. Primeiro, não era o meu foco. Eu não fui para a África do Sul para ir para balada, para fazer nada disso. Eu fui para entrar em contato com a natureza. Então, assim, não foi o meu foco sair à noite. Saí para ir no restaurante jantar, voltava pro hotel, dormir mais cedo. Aí, então, assim, eu fui alarmada, imaginando uma outra coisa que não foi assim. E é o que você falou, exatamente o que você falou. A gente tem que tomar essas medidas de precaução em todos os destinos. Qualquer destino turístico, não só turístico, mas qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que tomar cuidado, né, Má? Então, assim, tentar evitar. Assim, nas ruas lá, a recomendação é essa, você não andar à noite sozinho. E outra, pega um Uber, um Bolt, que seja, sai do seu hotel, vai pro restaurante, do restaurante para casa, não fica andando na rua. E o fato de ser mulher e ser homem, eu acho que lá é para os dois. Eu lembro que meu professor falava assim, a gente falava, não, mas vai menino junto, andar na rua. Não, pega o táxi, vai, é tão baratinho, era tão barato para usar Uber lá, que não compensa o risco. Joia. Má, antes da gente voltar nos passeios ainda, quero falar sobre outra coisa. Um pouquinho sobre comida e sobre bebida, que é um dos assuntos mais pedidos nas lives. O que você comeu, que você mais gostou? Prato típico, bebida? Conta um pouquinho pra gente. Carol, eu confesso que eu não sou muito de ficar experimentando coisas exóticas. Não, mas eu sei que lá o prato típico é carne de avestruz. Não comi. Eu também não, mas eu sei que é porque uma amiga minha até me convidou, eu falei assim, obrigada, não. Eu passo. Tem um peixe que eu comi, o peixe é um peixe frito, tipo, sei lá, uma merluza, não achei nada demais, assim, mas eu achei que lá tudo é muito apimentado. Muito. Até o McDonald's. Eu pedi as coisas sem pimenta, eu tentava entender se tinha pimenta ou não, porque eu achei tudo muito apimentado lá. E também tem um churrasco que eu também não cheguei a provar, inclusive tem alguns restaurantes típicos que servem churrasco na grelha. Na grelha, Eles servem em formatos de espetinhos, assim. Eu não lembro agora o nome do restaurante típico, mas você vai, eles servem como se fosse um rodízio mesmo, mas em formato de espetinho, sabe? E o churrasco para eles é um prato típico. Chama braai. Eu até anotei porque eu tava tentando lembrar. Chama braai. E bebidas, Má? Bebida? Então, bebida eu provei. Bebida marula, que todo mundo já sabe, né?
Super A barato, marula lá né? é muito barato, super barato. Nossa, a minha irmã morre, ela é maluca na marula. É muito. É gostoso, é bem doce, né? Mas, enfim. Eu gosto. Cerveja lá, eu provei algumas. Eu provei uma que chama Black Label, que o nome é engraçado, né? Olha! Porque quando digo isso. Provei a cerveja. Provei assim, essa eu bebi mesmo. E os vinhos lá, os Boa a vinhos são muito cerveja, Má? baratos. Boa. É? Bem fortinha, assim, tipo estilo Heineken, sabe? Aham. Mais seca, assim. E os vinhos, né, Carol? Os vinhos são maravilhosos e São. baratos. Bem baratos, assim. Eu até lembro, assim, de uma conversão que eu fiz. Dá, tipo, uns R$ 12 um vinho legal, sabe? Nossa, que diferença, né? Bem gostoso. É E igual também, aqui. assim, Sabe quanto custa nosso vinho favorito aqui em Portugal? é, 2,39 euros. nossa. É mais barato que beber água, gente. Não dá certo a gente ir para esses lugares, Maria. Não dá certo. Vai guardando pra mim aí quando Pode eu for. deixar. Assim, só lembrando, você falou da bebida, né? Aham. Lá ninguém pode tomar na rua, não pode tomar na praia, não pode. Você compra e vai tomar na sua casa E ou no são rígidos, restaurante. né? São rígidos, você toma multa. É. E também, uma curiosidade é que lá, assim, vinho você compra no supermercado. Uhum. Outros tipos de bebida, destilado, cerveja, você compra nas liquor store, que são as lojinhas específicas só de bebidas. E mesmo no mercado, comprando vinho e mesmo comprando as outras bebidas nessas lojinhas, tem horário restrito para compra. Não é que nem aqui que tem 24 horas você compra uma bebida, tem horário. No supermercado, ele fica aberto até, sei lá, 10 horas da noite, por exemplo. Só que deu 7 horas, eles fecham com uma grade a parte dos vinhos. Então E ninguém aí não consegue pode mais comprar mais. comprar. Não. E na Olha época de só. pandemia, você podia comprar, acho que até meio-dia. Era foi bem rígido. Gente, o povo tava bêbado tudo de manhã, então. Comprou, senão só no dia seguinte. Já era, já perdeu. Já era. Má, deixa eu te fazer uma pergunta. Como turista, você acha que quanto tempo é legal para fazer África do Sul? Quanto tempo você indica para conhecer? O que que você acha? Olha, Carol, falando de Cape Town, que foi onde eu conheci mais, na verdade só fiquei em Cape Town conhecendo, eu acho que uns 5 dias é suficiente, 5 dias inteiros, assim, sabe? Uhum, Porque eu fiquei 3 semanas, mas eu estudava, eu tinha outras coisas, né, no meio do uhum. percurso ali. Mas eu acho que 5 dias se puder ficar 7, não sei. Depois, Joanesburgo, eu não conheci, mas eu acredito que uns 4 dias seja suficiente. Você Ah, eu que também acho que esteve sim. lá? Eu fiquei 2 dias, mas assim, quase deu para fazer tudo. É porque é claro que depende do perfil da pessoa, o que que ela tá Depende do buscando, né? ritmo. É, Então, assim, realmente depende do ritmo. Tipo, eu sou muito rápido. Eu vou, conheci, já quero ir em outro lugar, eu já canso rápido, sabe? Eu quero ir indo. Até que acha algum que prende, aí você quer ficar. Então, assim, não tem muito uma regra, né, Mar? Agora, sim, uma coisa que eu super recomendo, que eu acho que, pra mim, foi uma das melhores experiências, foi conhecer o Parque Nacional de Kruger. Eu tive uma sorte muito grande, que foi o quê? Eu reservei o hotel, então eu fiquei no meio do. O lodge era no meio da mata mesmo, tipo, super difícil lá de chegar. Tem vários, não imaginava que tinha tanto, só que são todos muito afastados um do outro. E assim, eu tive uma recepção, um atendimento. Como eu fechei o safari com eles, tanto durante o dia quanto durante a noite. Eu fechei os dois safaris com o pessoal do hotel. O que que eles fizeram? Eu saí de lá para fazer o safari durante o dia, era, eu acho que 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. E a minha sorte foi, primeiro que eu achei eles super caprichosos, eles montaram tipo uma lancheira para mim, térmica, com um café da ó, que manhã, gracinha. montaram tudo. E eu tive muita sorte porque eu fechei um safari coletivo e não foi ninguém. Então, assim, eu tive o guia particular para mim. Então, isso Olha foi só. muito legal. Eu fiz exatamente o que eu queria fazer. Ele falava: "Ó, você quer parar aqui? Você quer parar ali?" Então, assim, durante o dia, eu vi uma briga de girafa. Você sabe como que é uma luta de girafa? Vou te Não. contar. Vou te contar porque eu fiquei de cara.
Ele parou e ele ficou todo surpreso. Ele falou: Olha, as girafas estão lutando. E aí eu fiquei olhando, eu fiquei olhando, eu fiquei olhando. Falei: Elas estão lutando? Elas ficam uma parada do lado da outra, são os machos que lutam. E com o chifre, eles batem aqui no pescoço e volta. Parece uma lesma. Aí o outro vem, bate e volta. A luta só acaba quando um dos dois morrer. Então eu achei isso curioso. Nossa, É super territorialista e às vezes duram até tipo 16 horas uma luta. Eu falei, gente, caramba! aí eu filmei, eu tava esperando eles lutarem, porque eu falei, daqui a pouco deve começar a luta, daqui a pouco deve começar a luta. Daí ele falou, não, já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Aí foi muito engraçado. Então eu consegui ver as girafas, porque assim, é muito no habitat deles, né? Então não é um parque fechado, não é nada disso, é no meio da selva mesmo, no É, meio de tudo. E aí é. eu via girafas, vi zebra, essas coisas assim, vi hipopótamo que eu amo, vi elefante com a família, tudo passeando. Você viu É, todos os Big Five, né? não vi o leão. Ah, não vi o Não leão. vi o leão. E aí, quando foi à noite, nossa, que experiência, assim. À noite tinha muita gente no safari, mas que experiência mágica. O elefante passando, assim, do lado do nosso carro e, tipo, nem aí pro povo. Tava no habitat dele lá e É, passando. Então, assim, é uma experiência muito legal, Má. Fiquei impressionada. Eu adorei, adorei, adorei. eu acho muito legal isso do Kruger, porque ele é realmente um parque onde os animais eles não foram colocados ali, não é um zoológico. É Sim, eles exatamente o vivem ali, oposto, né? né? Eles vivem Perguntaram ali. da onça. Não tem onça Aí. lá na África do Sul. Ai, gente, olha lá, Não onça, tem lince, onça. leão. Voltando nos passeios, eu te cortei toda vez durante os passeios aí. Que mais que você estava falando que você fez? Eu acho que foi. Ah, não. Foi isso. E Ah, teve um que eu esqueci de falar, que foi o Jardim Botânico. Aquele Kirsten ah, Bosch. eu não fui. Então você perdeu. Ai, me conta. Porque eu tava até comentando com o Rafa hoje. É o lugar, é o lugar mais lindo que eu já fui. É um céu. Mentira. É um céu. Depois você vê umas fotos que eu tenho no meu Instagram. Eu não sei explicar, Carol. É um lugar que você fica emocionado de estar, sabe? Parece que as montanhas estão olhando para você, sabe? Parece que. Eu não sei explicar. É um lugar. Olha, você contou, eu já me arrepiei. E lá é um lugar assim, você pode ir. Quando eu fui, eu não sabia. Então, assim, eu queria muito voltar para fazer isso. Quando você chega, tem várias pessoas sentadas assim no gramado, fazendo piquenique. Você pode levar sua comida, seu vinho. É mágico. Tem umas pontes que você passa suspensa, assim, sabe? Elas ficam até mexendo, assim. Elas Balança. são com corda, sabe? E é um lugar, eu não sei explicar. É um lugar um dos mais lindos que eu já fui. Ai, que delícia, Mar. E me fala uma coisa, como que foi a receptividade? O que que você acha do sul-africano? Como que foi, como que é com o turista, com o brasileiro? O que que você sentiu? Eu fui muito bem recebida. E eu acho que isso foi meio que unânime, assim, no grupo de amigos que eu fiz. Porque Uhum. na escola eu acabei conhecendo bastante brasileiros, assim, né? E todos falaram a mesma coisa. O pessoal fala. Eles até, que nem eu falei, o Martins lá, que é o cara que troca os rendes lá pra Aham. gente, né? Que na loja dele Depois tem eu a quero o bandeira do contato dele, Brasil. você tem? Tenho. Depois eu quero. Inclu eles tratam os brasileiros assim, eles falam português. Você vai passando, eu não sei como eles identificam, mas é muito. Eles foram muito amigáveis, assim. A Eu receptividade senti, eu senti ótima. eles muito parecidos com o brasileiro em relação a serem calorosos, né? Eu também. Simpáticos. Eu achei que foi muito legal. Não sei É, se é porque eu também não sei se é porque eu fiz a viagem sozinha, né? Tipo, porque eu acho que isso também interfere um pouco na forma como as pessoas falam com a gente quando a gente tá sozinho ou não. Mas eu senti eles é, assim, muito animados, muito tudo. sim, sim. Era, sei lá, eu saí do hotel fazendo amizade com todo mundo e foi muito gostoso. É, foi bem legal isso deles.
Bacana, Mar. Outra coisa que eu ia te perguntar. Ah, se você tem alguma dica para economizar na viagem para a África do Sul. Eu acho que a principal dica é você levar um pouco de dólar e trocar lá. Uhum. Eu acho que assim, se você for, só se certifica se continua o mesmo esquema, se essa pessoa que é a loja do Martins que troca, ela tá lá realmente, né? Sim. Mas esse foi o principal esquema, assim, que me fez economizar bastante. Uhum. Lá tem o Bolt, que é o concorrente do Uber, tem o Uber Uhum. e o Bolt. O Bolt sempre está mais barato que o Uber, É então é igual uma aqui, então. opção, é igual aqui. É uma opção segura e que você consegue economizar, já que lá você não fica andando muito a pé, depende bastante de transporte. Então, acho que é instalar esse aplicativo e usar. Apesar que lá também tem aquele Mais City, né? Que é o ônibus que cruza a cidade. Só que ele Sei. não passa em todos os lugares exatamente. Então você tem que ver. Eu acho que para mim o Bolt é a melhor opção. Uhum. Melhor opção de Ó, o Aslan tá transporte. falando aqui. Primeiro, vamos dar um oi para essa galera aí que é honesto, tá aqui em peso, participando da nossa live. Aslan, E aí, eu estou em Portugal e a Maria tá em. Você tá em Bauru, não é, Mar? estou em Bauru. Isso. Você trata de visitar as duas, viu, Aslan? Vai se programando aí. É isso mesmo. No Brasil tem Bolt também, Mar? Não, não tem. Não? Não tem. Aqui, Não. inclusive ontem eu recebi um e-mail falando que eles estão com 50% de desconto nas próximas 15 viagens. Então, assim, o Bolt já é mais barato que o Uber, né? E eles fazem Sim. muitas promoções, muitas promoções. Sim, eu lembro que quando eu cheguei, assim que você instala, você ganha um crédito lá. Só que esse crédito você vai consumindo, né? Assim, você usou a primeira vez e acabou, zerou, é só uma vez. Não, você Uhum. vai usando e você vai diminuindo o valor da sua viagem lá. Foi bem econômico. Às vezes a gente fazia uma viagem super longe, dava assim 20 rendes. E o rende, Ó. ele é R$ 1, como que é? R$ 1 são 3 rendes. Então, uma viagem longa, por exemplo, de 30 rendes, você pagava R$ 10. Entendeu? E você estava no Olha, carro com mais gente, ficava muito barato, muito mesmo. Muito barato. que legal. E também, assim, lá no centro tem os walking tour gratuito. Eu acho que sai 3 vezes por dia. Saía mais de uma Não vez por dia. sabia. Eles têm uns panfletinhos lá no centro, e aí você vai com guia local, ele vai te contando toda a história ali dos Nossa, passeios que você faz a pé, né? Então vai passando no centro histórico. Tem muita coisa assim da época do apartheid que ainda é conservada na cidade. Então eles vão passando nos atrativos e contando a história. Acho bem. É um passeio que você olha. não precisa pagar, você conhece Gente, que bastante. legal. É assim, você dá uma gorjeta, né, no Claro, final, mas claro. não é Muito cobrado. legal. E me fala uma coisa, o que que você faria de diferente do que você fez? Não, antes de me falar isso, eu quero saber, você pretende voltar? Eu pretendo, mas não sozinha de novo. Eu quero ir mostrar para alguém tudo que eu já conheci. Falta 2 minutos só para acabar nosso tempo e aí a live desliga sozinha. Mas então me conta o que que você faria de Ah, diferente lá. nada, Carol, não faria nada de É! diferente. Que Eu só gostaria demais. de ter tido mais tempo e que por conta da pandemia eu não pude Não aproveitar. teve. Mas O Rafa tem vontade de conhecer ou não? ele ia, né? Quando estivesse no final do meu curso, ele ia pra gente Ah, que terminar a viagem. pena. Não rolou. Não, vamos ter que voltar mesmo, não tem jeito. Vamos. Que bacana, Má. Bom, ó, eu quero te agradecer muito por você ter disponibilizado esse tempo aí na sua agenda para fazer comigo essa live. Gostei muito, é muito bom relembrar as viagens que a gente gosta de fazer, aprender coisas novas. Eu falo que a gente sempre aprende coisas novas. Então, assim, obrigada Sim. mesmo, de coração. E o Eu que convite para vir agradeço, para Carol. Portugal tá feito, viu? Já tá aceito. Manda um beijão pro Rafa e para todo mundo aí, tá Pode bom? deixar. Obrigada, viu, Carol, pela Beijo, oportunidade. Amandinha. Ó, a Punk dando tchau pra nós aí, gente. Amandinha. Amandinha tá A perto. Lara. Olha que delícia.
Gente, Você tem que fazer com elas agora pra gente conhecer um vou pouquinho mais da convidar, Irlanda. é isso mesmo. Meninas, se preparem que eu vou fazer convite para vocês já já, viu? E... Má, um beijo, muito obrigada e até logo. Obrigada, Carol. Beijo.